Namastê, amigos e amigas, vibrações crísticas a todos. É sempre uma imensa alegria estarmos mais uma vez aqui juntos para partilharmos informações tão importantes para o nosso crescimento pessoal, para a partir dessas reflexões irmos aos poucos despertando a nossa consciência e assim melhor vivermos, sermos muito mais felizes por cumprirmos o nosso objetivo existencial, que é crescer, que é evoluir. E nesse vídeo nós abordaremos um tema muito importante para nós todos e também muito delicado, porque exige de nós um movimento interior de autoconhecimento, um empenho no exercício constante para que um dia façamos isso naturalmente, por excelência, como nos pediu o Cristo. Bem, refletiremos no próximo áudio que vocês vão ouvir sobre o perdão. Todos nós ainda temos dificuldades nesse exercício, que nos pediu Jesus o Cristo para perdoarmos a todos incondicionalmente. Por isso nós vamos ver que não se perdoa por decreto. O perdão é um exercício constante, que nós, espíritos aqui, estamos aqui para realizar esse exercício e deveríamos ter no topo da nossa lista de autoaprimoramento esse objetivo de nós desenvolvermos esse exercício por excelência. Reflita, então, nesse momento, você é uma pessoa que exercita o perdão? Se sim, em que intensidade? Ou será que ainda nós temos muita dificuldade para perdoar? Sobre isso que nós vamos falar logo mais. O que é o perdão na verdade? E por que nós deveríamos exercitá-lo? O que acontece quando nós perdoamos? E o mais importante, o que acontece quando nós não nos predispomos ao exercício do perdão? São reflexões relevantes a fazermos a nós mesmos, pois sabemos hoje é confirmado pela ciência, inclusive, que o perdão é uma profilaxia da alma e do corpo, ou seja, é uma medida preventiva para que nós não adoeçamos. Nós sabemos do poder dos nossos sentimentos hoje, como por exemplo a mágoa atuando sobre as nossas células, sobre o nosso corpo biológico. E como espíritas, temos ciência que também sobre o nosso corpo espiritual e, por consequência, sobre toda a construção dos nossos caminhos. Então, nós vamos ver que para isso, para exercitar o perdão, é fundamental o autoconhecimento. Enfim, estarmos dispostos constantemente a fazer esse mergulho interior, uma autoobservação, para saber quem somos, qual é o meu propósito aqui, qual a minha destinação. Eu tenho um objetivo por estar aqui nessa existência, pois quanto maior o nível de despertamento da consciência, maior o grau de lucidez da criatura. E consciências lúcidas, espiritualmente lúcidas, quanto mais despertas, mais sabem compreender, entender, relevar e, por consequência, perdoar. Então, o desconhecimento de quem nós somos nos limita ao acesso ao movimento das nossas potências interiores, como o exercício do perdão. Temos recursos em nós que nós ainda desconhecemos. Através dessa predisposição em reconhecer-se, em conhecer-se a si mesmo, nós abriremos uma nova possibilidade para manusearmos as nossas mais preciosas potencialidades para que a gente possa manifestar o divino em nós, através do perdão, por exemplo. Pois que a partir dessa observação e respostas que nós buscamos para nós mesmos, em nós mesmos, com certeza vai expandindo a nossa consciência para que realmente é importante, para o que faz diferença na nossa existência, o que vale a pena nós nos apegarmos, o quanto vale a pena perdoarmos, pois antes de tudo, quem perdoa cura primeiramente a si próprio, e assim é muito mais pleno,
é muito mais feliz. Um grande abraço a todos, muito agradecida por todos que vêm curtindo, que se inscreveram aqui no nosso canal. Gratidão imensa, continue nos ajudando a divulgar o canal. Conto com cada coração para que nós possamos semear o bem, o amor, a luz, o bom ânimo nesse mundo que conta com a participação de cada um de nós para construí-lo cada dia melhor. Até o nosso próximo encontro, muita luz, muita paz nos nossos corações. Boa noite a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja nos nossos corações, né? Certeza absoluta que está, e se não tiver, abra o seu coração, porque tem tantas coisas maravilhosas aqui para acontecer hoje, e um dos beneficiados vai ser o seu, tá? Eu tenho certeza absoluta, tenha certeza, você não tenha dúvida, porque quem tem dúvida, como é que vai conseguir, né, gente? Olha, eu vou para um tal lugar, mas eu não sei se eu vou conseguir. Então não vai, ué. Já tá se reprovando antes de sair. Não sabe se vai chegar, não conhece o caminho. Quando você tem certeza em Deus, você já sabe o caminho da destruição das coisas ruins. É Deus. Eu tenho certeza. Fala assim, ó, até um lugar aqui, ó. Fala assim, eu tenho certeza que hoje eu vou conseguir tudo aquilo que eu venho pedir. Jamais, você ouviu a música aí, jamais Deus vai virar as costas para mim. Ele quer que você saia daqui sorrindo, e vai sorrir muito ainda. Então faça isso, gente. Não tenha dúvida, tenha certeza, tenha fé. Eu não tenho fé, eu tenho certeza absoluta. A fé tem hora que ela é uma coisa pequena. Tem gente que tem fé, pede e não dá certo, e fala, tá vendo, eu não tenho mais fé em nada. Eu não. Tem que falar assim, se eu não conseguir hoje, amanhã eu vou conseguir. Eu tenho certeza que eu vou conseguir. Quando você fala assim, para Deus você se transforma num filho muito poderoso. Ele fala, tá vendo? Esse é o filho que destrói tudo quanto é coisa ruim que vai aparecer na frente dele. Esse é o filho que eu gosto. E é assim que você tem que ser, gente. Não leva mais daqui para casa essa pessoinha que tem dúvidas, tem medo. Medo de quê? Quem tem medo não tem fé. Quem tem fé não tem medo. Tem, Elaine? Não. Então a gente tem que ter assim, tem que ser assim. Quem tem fé não tem medo. Então, se você tem fé, não tenha medo de nada, não. Você fala, eu vou passar por cima de tudo isso, vou sair lá do outro lado e vou estar de 200-0 nesse problema aí. E hoje nós vamos ter uma bela de uma palestra, porque ela fala muito bem. Se ela passar das 8h30, eu pago a luz. Que isso aqui, quando começa a falar, é pior do que a Marli, tá? Chega aqui, ver a luz. Vamos lá, né? Boa noite a todos, que a paz de Jesus permaneça nos nossos corações. E essa noite a gente vai fazer uma reflexão sobre perdão. Para quem quiser depois se aprofundar, esse tema ele fica no capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Bem-aventurado os misericordiosos. E para a gente falar sempre de alguma coisa, seria bacana a gente saber do que a gente está falando, né? Então vamos construindo o raciocínio pensando o que é o perdão. O que vocês acham que significa perdão? E o que nós sabemos é que é algo muito importante, porque Jesus não seria veemente em nos dizer perdoa 70 vezes 7. Não seria coisa boba, não é? Então, quando ele fala isso, ele já coloca a questão da importância, querendo nos dizer, perdoa 70 vezes 7 significa o quê? O perdão é constante, é incondicional, é todo dia, é toda hora, a qualquer momento. E aí isso nos remete a uma outra pergunta. Se o perdão é tão importante assim, aí vem uma preocupação pra gente. Se nós não perdoarmos, quais são as consequências disso? Porque é algo que é muito importante na nossa vida, quando a gente não faz, dá um resultado negativo, não dá?
E aí a gente vai vendo qual é esse resultado. Então, começando pelo que é o perdão. O perdão é uma terapêutica. Foi uma dica que Jesus nos deu, um receituário, realmente uma indicação de uma terapia para nós. E então, hoje, quando nós falamos, por exemplo, da medicina, na ciência, da profilaxia, que nada mais é que, quando nós procuramos lá qual é a etimologia da palavra profilaxia, o significado é cautela, cuidado. E na medicina usa-se muito isso, principalmente hoje, na atualidade. O interessante não é mais nós tomarmos remédio, mas a gente se prevenir, não é? O perdão é uma profilaxia também. Então, é um cuidado, uma cautela que através dessa terapêutica nós vamos ter para com a nossa saúde física, para que nós possamos então nas nossas lides diárias, a contento, realizar as tarefas que nós temos para realizar aqui, em todas as ordens. Mas, além dessa profilaxia, que é a questão da nossa saúde física, que embora nós sabendo, tendo o conhecimento disso, que necessitamos dessa cautela, né, da alimentação, o cuidado com os exercícios, a saúde física, nós temos que nos acautelar para que nós nos cuidemos e tenhamos essa saúde física, alcancemos. Ainda há uma outra profilaxia, que é a da alma, que é tão importante ou até mais do que a questão da profilaxia da saúde física. E o que seria exatamente isso? Seria a questão de nós aprofundarmos o nosso entendimento nos ensinamentos do Cristo. Não ter mais uma visão tão superficial, mas nos interessarmos por ir um pouco mais profundo no que ele vivenciou e no seu evangelho. Então, a profilaxia da alma, ela vai ocorrer, esse cuidado que nós vamos ter que prestar atenção nas pontuações que Jesus nos deu, nas indicações que ele nos deu no seu evangelho, que são caminhos, que são setas, placas que nos indicam quais são as posturas, o comportamento que nós vamos ter que ter para que nós possamos então atingir essa saúde plena, porque a profilaxia da alma, ela já engloba a saúde física, a saúde mental e a saúde espiritual. Se nós estivermos em equilíbrio dentro desses três, nós podemos dizer que somos saudáveis. Do contrário, nós estamos a caminho. E qual de nós pode dizer que a gente já é saudável? Então, na verdade, nós ainda estamos nesse exercício. E a palavra é exatamente isso. O perdão é um exercício, porque nós não perdoamos por decreto. Porque se fosse assim, Jesus veio e falou da importância do perdão. A gente sabe que é importante, não que ele tenha decretado isso, mas ele foi incisivo em nos dizer que isso é de alta importância. Mesmo assim, nós temos essa dificuldade de exercitar o perdão. Então, não é decreto, é um exercício. E existe o exercício de curto, de médio e de longo prazo. Não tem coisas que a gente perdoa facinho? Outras mais ou menos, e tem outras que o exercício é maior. Então, no cuidado que a gente vai ter com o nosso corpo, isso acontece também em relação à nossa alma. Então, nós vamos lá treinar, exercitar a musculatura. Quanto mais fortalecimento nós queremos em termos físicos, maior não tem que ser a carga dos exercícios? A mesma coisa em relação ao perdão. Quanto maior o campo de atuação que nós queremos ter para perdoar níveis mais altos, nós temos que exercitar mais. Então nós começamos com coisinhas pequenas, nos desculpando, né? Desculpando ao outro. E aí nós vamos partindo, galgando degraus maior para perdão um pouco de coisas mais graves, mais avançadas na nossa existência.
Então vejamos, uma outra coisa que é interessante da gente levar em consideração em relação ao perdão, que é muito importante da gente saber, que quando nós identificamos que algo nos afetou, isso é muito fácil, porque dá aquela fisgadinha, a gente fala, não gostei, né? A gente sente que aquilo afetou a gente, logo nós já acionamos a questão da ofensa. Se nós observarmos que precisamos perdoar, é porque nós nos ofendemos. E aqui, por trás, tem uma questão muito interessante que nós necessitamos ter consciência. Quando nós sentimos a necessidade de perdoar, que necessitamos perdoar, embora não conseguimos, nós estabelecemos nesse exato momento a ofensa, uma matriz dentro de nós, psicologicamente falando. E a partir daí, se nós vamos mantendo, nutrindo essa matriz, que normalmente é a mágoa, nós vamos estabelecendo e fortalecendo e nutrindo essas energias que nós vamos ver. Então, se encontrou ressonância em nós a ofensa que nós recebemos, que veio de fora, se ela encontrou ressonância no nosso interior, Jesus nos indica um caminho inteligente. Nós precisamos usá-lo. Nós temos que receber essa energia, porque é uma energia a mágoa, e não acalentar dentro de nós, mas procurar cercá-la, administrá-la e fazer o quê? Reciclar e devolver essa energia de uma forma melhor, porque ela encontrou ressonância em nós. Significa que a gente não pode somente colocar a responsabilidade fora, porque quando não encontra ressonância em nós, acontece aquela coisa que a gente diz, não, isso não me magoou, não me afetou. Logo, eu não preciso perdoar se eu não me ofendi. Então, isso é perdão. Perdão é a gente transmutar uma energia recebida que não é positiva, uma energia que é venenosa muitas vezes, e devolvê-la de uma forma melhor, diferente. Isso nós chamamos profilaxia da alma, isso nós chamamos viver com plenitude, saudável, física, mental e espiritualmente falando. E há uma outra questão que a gente vai abordar aqui, que é assim, hoje eu pensei no enfoque do perdão, que tem várias vertentes que a gente pode falar do perdão, mas, com desculpa da expressão, eu pensei assim, não vamos nos ater o porquê que nós temos dificuldade de perdoar, porque isso aí nós estamos careca de saber. Cada um sabe de si qual é a dificuldade que encontra, por que não perdoa. Nós sabemos que é por causa do egoísmo, do orgulho. Muitos acham que perdoar é se humilhar. Outros confundem e acham que perdão é você dar razão para a pessoa, é você ser conivente, mas não é nada disso. Mas isso não importa. Hoje o enfoque que nós vamos dar é qual o benefício de se perdoar e qual é o malefício se nós não exercitamos essa tarefa árdua que aqui nós viemos para aprender. Então veja só, fica mais fácil a gente perdoar quando nós sabemos o benefício, porque não é assim na nossa vida física. Às vezes uma coisa é difícil de ser feita, mas quando a gente lembra do benefício, do mérito daquilo, a gente fala, vale a pena, eu vou me esforçar e vou fazer. O perdão é a mesma coisa, quando nós compreendemos o que está por trás, o quanto nós temos por ganhar exercitando o perdão, nós partimos com um pouco mais de entusiasmo, com mais firmeza, porque é uma questão de disciplina, de vontade. Se perdoa por vontade, por disciplina, por exercício, né? Então veja só, uma das formas de nós começarmos a exercitar tudo isso é nos conhecermos. Como disse, cada um sabe o porquê dos motivos que não perdoa. Questão 919 do Livro dos Espíritos. Aí Kardec pergunta e a resposta vem para Santo Agostinho, aliás, é para ele a questão lá, que ele coordena. E ele pergunta se há uma forma de nós nos melhorarmos e não nos arrastarmos pelas nossas más tendências nessa existência. E ele diz que há um meio prático, eficaz, de nós nos melhorarmos ainda nessa vida. Conhece-te a ti mesmo. Então, nos conhecendo, nos ajuda a ver quais as nossas fragilidades e o que nós precisamos estar atentos para que quando nós sintamos essa energia se instalando no nosso interior, a gente possa administrá-la. Então,
sabendo que o perdão vai encontrar essas barreiras e que nós vamos ter que transpor barreiras internas e externas, fica um pouco mais fácil. Nós não desistimos tão rapidamente porque nós vamos lembrar do benefício do perdão. E para perdoarmos, nós vamos encontrar sim essas dificuldades. E não podia ser diferente, mas veja como Jesus é maravilhoso. Começou com ele as dificuldades. Ele ficou com a parte mais difícil, como que um desbravador desse caminho para nós, para que nós pudéssemos dar continuidade. Então imaginemos Jesus, a maioria dos historiadores concorda nisso, que Jesus vem mais ou menos 1300 anos após Moisés, onde já estava sendo trabalhado. Imaginemos o desafio de um espírito, que só poderia ser um espírito de natureza crística para topar uma loucura dessas, né? De vir num contexto como Jesus veio, de mentes arraigadas totalmente nessa questão de um Deus que pune, que castiga, de um Deus que não exercia a misericórdia, mas que era extremamente até vingativo, que não perdoava, né? Do olho por olho, dente por dente, vem Jesus, esse espírito de natureza crística, um governador planetário com essa proposta ousadíssima. E trazendo para essas consciências, né, que eram rudes, mas as que estavam prontas para receber logo mais a notícia da boa nova. A ousada proposta de Jesus, por exemplo, do perdão. E Jesus, nessa atmosfera, ele traz essas propostas, trazendo para aquele povo, com consciências ainda totalmente rústicas, a necessidade do perdão. Então nós não temos noção de como foi esse trabalho de Jesus. Nós não temos noção da quebra de paradigmas que foi para Jesus dar esses primeiros passos para nós, para abrir as nossas consciências, porque muitos de nós estavam lá, né? Para abrir as nossas consciências, para a gente compreender a nível de higiene mental, de higiene física e espiritual, o que significava perdoar. O que era realmente o perdão? Então veja, Jesus ele traz, né, nessa realidade, ele chega nessa atmosfera e traz essa proposta. Quando ele fala assim, né? Foi dito para vocês até hoje que vocês deveriam amar os amigos e odiar os inimigos, mas eu trago uma proposta diferente. Ame os vossos inimigos. Orem por aqueles que te perseguem, aqueles que te caluniam. Nós não conseguimos imaginar o que foi esse contexto, essas consciências receber algo tão contrário do que eles estavam acostumados a vivenciar. Então, na realidade, Jesus, como ele mesmo disse, ele não vai então agredir nenhuma consciência. O que ele faz? Ele vai acomodar os ensinamentos da Boa Nova dentro do cotidiano daquelas pessoas, dentro do dia a dia. Por isso que ele usava as parábolas, usava as coisas simples que era do dia a dia daquelas pessoas. E aí vai acomodando esse ensinamento sem agredir essas consciências. Então, veja só, ele estimula, por exemplo, o ensinamento do perdão daquele povo, como num cotidiano deles, nas coisas que estavam inclusive nas leis deles, como o posicionamento do conquistador romano. Vocês houveram de saber que naquela determinada época de Jesus, então o romano ele ao conquistar um território, ele chegava e os cidadãos que ali estavam, as pessoas que estavam ali, praticamente elas eram tidas como escravos deles. Eles cobravam os seus impostos, incutia, colocando como aquilo era do religioso, e aí aquelas pessoas passavam a servi-los, o conquistador romano. E havia na lei uma questão que era o seguinte: o romano chegava e falava assim: aqui está minha bagagem, leve para mim. E estava na lei escrito que aquela pessoa escolhida deveria caminhar 1000 passos, levar a bagagem do romano. E depois de 1000 passos ele poderia falar assim, agora ele escolheria qualquer outro cidadão, quantos ele quisesse, e falava, leva a minha bagagem. E assim ele poderia usufruir das pessoas, isso estava na lei.
E Jesus, de forma sábia, ele faz o quê? Ele usa essa figura para nos ensinar. Ele usa essa figura do cotidiano, das leis que regia aquele momento, essas consciências, para nos ensinar. O que ele queria dizer com isso, né? Então ele diz lá: se te pedires para andar 1000 passos, ande 2000, ande mais 1000. O que será que Jesus queria nos dizer com isso e nos ensinar? Então ele vem e fala assim: olha, foi falado que vocês deveriam odiar os seus inimigos, porém eu trago que vocês amem os seus amigos e amem e orem por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Essas são palavras que ele falou há mais de 2000 anos. E se Jesus hoje, nessa situação aqui, falassem conosco, como será que ele traduziria isso na nossa realidade? Na era que cada vez mais, né, as questões vão ficando abstratas. Hoje nós estamos na era da energia, da física quântica, do mundo subatômico. Como que Jesus utilizaria desse ensinamento para nos ensinar hoje? Provavelmente ele diria assim para a gente: quebre as estruturas que te aprisionam em relação a fatos, situações ou pessoas da qual você não consegue exercitar o perdão. Porque você está criando correntes, e são correntes, ligações, fios invisíveis, porém de ordem material. Porque em toda a obra de André Luiz nós podemos encontrar isso, né? Essas correntes são de nível material, uma matéria mais sutil, mais material. Então quebre essas estruturas psicológicas, de ondas mentais, nesse campo mental que se mantém ligado o ofendido ao ofensor, e que eles passam a construir cada vez mais essa energia, se manter e reverberar à sua volta. Provavelmente Jesus nos falaria isso, para que nós quebremos esse ciclo. Porque o perdão não são palavras. Como dissemos, o perdão é exercício constante. É exercício que às vezes vai ser simples e às vezes vai exigir de nós um exercício, uma dedicação, uma disciplina que às vezes nós não temos consciência do quanto nós necessitamos trabalhar. E muitas vezes esse perdão, esse exercício a longo prazo é onde nós resvalamos. Porque quantos de nós ou falamos ou já ouvimos algo do gênero assim: ah, essa aí eu vou levar para o túmulo. Essa aí realmente não dá para perdoar. E é exatamente quando nós sentimos esse tipo de energia que nós devemos ficar atentos. Porque nós não vamos levar pro túmulo, nós vamos levar para depois do túmulo. Porque se fosse até o túmulo, estava ótimo, né? Acabou ali, acabou. Mas hoje nós sabemos, através do Consolador, que os laços, seja de amor ou de ódio, eles não se desfazem. Então nós vamos levar para depois do túmulo também. Nós sabemos, né, através da doutrina espírita, que a ligação ela permanece. E aí vai Jesus a nos dizer aquela frase célebre, quando ele diz assim: se fordes fazer a sua oferta no templo e se lembrar que tem alguma coisa contra o seu semelhante, deixa, vai e reconcilia-te com ele. Nós sabemos que no passado esse templo era algo físico. A oferenda também era os pássaros, a pomba, o cordeiro, mas hoje nós sabemos que o nosso templo, ele é interno, não é físico. E o que nós ofertamos para a espiritualidade é o nosso sentimento, é o que nós pensamos, são as nossas atitudes. E aí vem Jesus e nos traz isso, quando ele fala: reconcilia-te enquanto está a caminho com ele, enquanto nós estamos vendo ele, porque depois a gente não vê e fica um pouco mais complicado, né? Então quando nós nos reconciliamos enquanto estamos a caminho com ele, porque aí diz lá, senão nós vamos ser entregues ao juiz e depois nós estaremos em grades e de lá não sairemos se não pagar o último ceitil. Pagar no Evangelho significa aprender. Hoje, se nós não nos predispomos a exercitar o perdão, nós estamos criando limitações para nós, prisões
que mais tarde, em outras reencarnações e outras existências, possivelmente nós criamos limitações físicas, inclusive. E de lá nós não vamos sair mesmo. Enquanto nós não aprendermos, nós vamos ficar nessa limitação enquanto nós não aprendermos a amar, aprendermos a perdoar. Então, isso nós vemos, né? A todo instante acontece com todos nós. Às vezes a dificuldade de nós cortarmos uma ligação. Alguém nos fala alguma coisa e aquilo prende e fica na nossa mente. E nós lembramos da pessoa quando vai dormir, quando acorda, porque nós nos conectamos a essa pessoa. E isso é em nível individual e coletivo. E Jung veio falar disso em inconsciente coletivo. Vocês perceberam que, por exemplo, lá na Palestina, esses países que não cessa a guerra, não acaba a luta. É uma guerra constante. Por quê? Porque há um campo, uma egrégora, um inconsciente ali que se alimenta por interesses comuns, interesses inferiores, de ódio, de raiva, de rancor. E eles ficam nesse ciclo. Se nutrem, se mantêm e se alimentam e reverberam dentro dessa energia e não conseguem sair dela. Então isso é individual e coletivo também. O nosso lar, quem assistiu o Nosso Lar aqui? Foi muito feliz em mostrar isso para nós, a questão do umbral. Primeiro umbral, para quem não sabe, tem alguém pela primeira vez aqui? Umbral não é inferno de espírita, tá, gente? As nossas está arraigado em nós ainda essa questão do inferno. Às vezes a gente escuta espírita falar que umbral é inferno do espírita. Não é verdade. O que vem a ser o umbral que mostra lá no Nosso Lar? Nada mais, nada menos que uma atmosfera, uma estrutura que foi realizada, e uma estrutura física, uma matéria mais sutil, mas física, de mentes em desequilíbrio, que pode aumentar ou diminuir em qualquer momento. E essas consciências, elas vão se ligando, se linkando por interesses iguais, semelhantes, inferiores e criam aquela situação, criam aquele ambiente e ficam presos lá, né? Como nós vamos ver o André Luiz, que desconhecia do seu vazio áspero que era por dentro. E de repente ele está lá preso ao umbral sem ter como sair. E quando que isso cessa? Quando há o esgotamento, quando esvai toda a nossa vitalidade. Quem assistiu o filme lembra quando que ele saiu daquela situação. Em determinado momento ele falou assim: eu não aguento mais. Se existe Deus, se existe algo superior, me ajude, porque eu não aguento mais. Não foi assim lá no filme? E aí nesse momento ele consegue ver os mentores. Abre, trinca como se fosse aparece um clarão, e ele que estava preso em si mesmo consegue ver ali os mentores que estão ali para ajudá-lo. Porque essa questão, a problemática do não perdão, da falta do exercício do perdão, é exatamente essa questão de esvair a nossa vitalidade. Nós temos um tanque de combustível, né? E a gente vem aqui com esse tanque de combustível cheio para que nós realizemos as nossas tarefas, os anseios da nossa alma, para que nós nos reajustemos. Eu estou aqui para me reajustar, precisamos lembrar disso. E a problemática do exercício do não perdão interfere exatamente nisso, porque quando nós deixamos essa torneirinha aberta da estruturação da mágoa, nós vamos tendo como que uma espécie de uma anemia espiritual. E nós vamos esvaindo todas as nossas forças. E chega determinado momento que nós adoecemos. E se não aparece no corpo físico, aparece na mente. Nós desequilibramos a nossa mente e nos desestruturamos por conta do perdão. Daí o Emmanuel vai dizer, naquele livro maravilhoso que fica como indicação, Leis de Amor. Então, aproveitando, nós aqui, hoje, nessa pandemia da gripe, todo mundo em pânico. É lógico, que também o nosso sistema aproveita para ganhar um pouquinho, e todo mundo com medo da gripe. E vai o Emmanuel dizer em Leis de Amor que não existe gerador maior, dínamo maior, provedor maior de doença do que a nossa mente.
ela é mais poderosa do que qualquer gripe, do que qualquer vírus, do que qualquer bactéria, porque a nossa mente é capaz de construir, de criar qualquer doença. Então tá com medo da gripe H1N1, nem sei o nome direito aí, né? Vamos nos preocupar como tá o nosso interior, a nossa imunidade perispiritual, porque tem gente que acha que não tem nada a ver, né? Não tem imunidade, é só física. E aí a gente vai ver o André Luiz chegando no nosso lar e tratando do estômago. Ele não tinha corpo lá, ele tratava do corpo perispiritual dele. Então é esse o cuidado que nós vamos ter que ter. No nosso mundo mental, ele é mantido nutrido, né? Pelo nosso sentimento, por aquilo que nós sentimos, pensamos e fazemos na nossa vida. Então, nós só quebramos essa situação quando há o esgotamento. A criatura, ela não aguenta mais, e aí ela quebra esse ciclo, e aí ela consegue, não tem mais para onde descer, né? Não é assim que a gente fala? Aí a gente precisa subir. Aí nós vamos partir para o restabelecimento. Então, o perdão é prevenção. E há algo muito sério em relação ao perdão, porque a falta do exercício do perdão, ela é caracterizada como um suicídio indireto. Vocês sabiam disso? Todo sentimento que vai contra a nossa natureza, que é divina, porque nós somos de natureza divina, o nosso DNA é divino. Quando nós instalamos sentimentos que vão contra a nossa natureza divina, o que nos acontece? Nós adoecemos. E aí nós colocamos-nos numa condição de suicidas indiretos, que foi como André Luiz também chegou lá, né? Então, naquele livro, eu marquei aqui, Cartas e Crônicas de Humberto de Campos, fala um caso muito interessante. Não é nem de falta de perdão, né, do exercício, mas é do mau humor. Tá lá, procurem lá, Cartas e Crônicas de Humberto de Campos. Esse livro conta a história de Belarmino Bicas. Desencarnou 22 anos antes da sua programação de desencarne por ser mal-humorado. Questões de trânsito, briguinha de casa, no trabalho, coisa que graças a Deus nós aqui a gente já não tem mais esse tipo de coisa, né? Mas o Belarmino Bicas, ele desencarnou 22 anos antes. Agora imaginemos, quantos anos a gente pode cortar da nossa existência por não exercício do perdão? É de se pensar, se nós queremos viver mais, necessitamos perdoar. E pra gente finalizar, eu gostaria de contar uma historinha. Oi, tá aí, chefe. Uma historinha do Chico. Vocês conhecem uma historinha do Dom Pedrito? Ninguém conhece? Ai, que bom, então não vou ser repetitiva. Então, o Chico, ele tinha um cachorro que chamava Dom Pedrito. E essa história vai de encontro ao perdão. O porquê que é necessário perdoar para que nós fiquemos sempre nessa conexão com o alto. O Chico, com esse cachorrinho, Dom Pedrito, ele amava esse cachorro. Só que esse cachorro, ele era extremamente doente, adoentado, e ele só comia na mão do Chico. Então o Chico psicografava a noite inteira, depois de aposentado, entrava a madrugada fora, ia até as tantas da madrugada. E aí, quando ele chegava em casa, vinha do centro, ele tinha que fazer uma refeição leve para descansar algumas horas, mas ainda tinha que cuidar do Dom Pedrito, dar comidinha na mão dele para o cachorrinho. E uma senhora, Dona Maria, vizinha de cerca dele, começou a observar essa situação e falou assim: meu Deus do céu, o Chico chega cansado, ainda tem que cuidar desse cachorro, né? Mas eu vou ter que dar um jeito, eu vou ajudar o Chico. Aí a Dona Maria vai lá e mata o cachorro. Ela mata o cachorro, dá bola pro cachorro. O Chico chega um dia dos trabalhos, das tarefas mediúnicas do centro e encontra o Dom Pedrito morto. E ele fica extremamente chateado, triste. E ele fica e chora muito, porque quem conheceu o Chico era de uma sensibilidade, ele amava os animais, a natureza e toda a criação, tinha um respeito muito grande. E ele, naquele sentimento de dor e de tristeza, porque ele perdeu o cachorro que ele amava, né? Vocês sabem como que é a cidade do interior, né? Eu sou do interior, eu sei como é que é. Uns 2, 3 dias depois, chega pro Chico que a vizinha tinha dado bola pro cachorro. Ele ficou extremamente magoado,
chateado, ressentido, com raiva da vizinha. Como que ela pôde fazer uma coisa dessas? E ela fez na intenção de ajudar. Mas ele ficou extremamente chateado. E começou a passar os dias. Passa um mês, passa 2. Só que de repente essa mágoa não passava. E chega o Emmanuel e fala assim para ele: olha, Chico, a gente vai precisar resolver essa situação. A gente vai precisar resolver essa situação e você vai ter que dar um jeito. Porque está interferindo diretamente nas nossas tarefas. Espíritos que se valem da sua mediunidade não estão conseguindo se aproximar e se conectar com você por causa desse sentimento. Mas o que eu faço? Ela matou o meu cachorro, o senhor não sabe? Eu sei, Chico, só que você vai precisar resolver essa situação. Não, isso vai passar. Não, isso não vai passar. O Emmanuel é sempre muito objetivo com ele. E ele falou: bom, se o senhor está dizendo, então o que eu faço? Olha, Chico, eu vou te ajudar. Mas primeiro você vai ter que descobrir o que a Dona Maria gostaria de ganhar como presente. Aí ele fala: o quê? Ela matou o meu cachorro e eu vou ter que dar um presente para ela? Não, o senhor deve estar equivocado, isso não pode ser. Aí ele fala, né? Não, tem que ser dessa forma. E aí o Chico sonda e descobre o que a Dona Maria gostaria de ganhar. E ele fica totalmente desorientado quando ele fica sabendo que ela gostaria de ganhar uma máquina de costura. Nessa época, minha nona tinha uma máquina dessas antigas. Era um negócio gigante de madeira e aço puro. Custava 1/3 de um carro popular. Ele fala: não, o senhor não tem noção do que o senhor está me pedindo. Eu não tenho dinheiro para pagar esse presente que ela quer. Não vai dar. Ele fala: pois você vai lá na loja e veja como que dá para fazer para comprar essa máquina. E aí o Chico vai para a loja. Quando ele chega lá e ele realmente fica sabendo do preço da máquina, ele dá meia voltinha e está indo para a porta. De repente aparece o Emmanuel: onde que o senhor pensa que vai? Aí ele: eu vou embora porque a máquina custa 5 vezes o preço do meu salário, o valor do meu salário. Não, você volta e aí tem um treco chamado prestação, você faça. E aí o Chico: mas ela matou o meu cachorro e eu vou ter que me endividar e ainda vou ter que presentear. Faça. Bom, se o senhor está falando que é isso, então volta lá. O Chico conversa com o vendedor. Ele fala: olha, Chico, de acordo aqui as suas possibilidades, o seu salário, dá pra gente parcelar em 60 vezes. Ele: o quê? Meu Deus! Haja paciência com o mentor, hein? Haja exercício do perdão. O Emmanuel olha pra ele e fala: faça. E aí ele faz. Então tá bom, fez o carnê. Aí ele falou: então o senhor vê aí um dia que é melhor para ir lá entregar para Dona Maria. O Emmanuel olha para ele assim: entregar? Não, senhor, você vai entregar a máquina. Mas ela matou o meu cachorro, eu estou me endividando, o senhor quer que eu vá entregar a máquina ainda? Você vai entregar a máquina. E ele tinha um respeito, disciplina por atender Emmanuel. Ele conversa, marca o dia de entregar a máquina. Chegando lá, palma na casa da Dona Maria. Dona Maria, eu vim entregar um presente para a senhora. Um presente, Chico, é? E ele manda descer do caminhão a máquina. Quando a Dona Maria vê descer a máquina de costura, ela fica totalmente entusiasmada, feliz, não se cabe de alegria, e é inundada aquele ambiente por uma vibração indescritível, e ela não resiste e salta no pescoço do Chico e dá aquele abraço de gratidão por ele. Nesse momento, mediunicamente, ele olha para ele e como que uma redoma escura de vidro se estilhaça ao entorno dele. Quebra aquela estrutura que ele houvera criado por estruturar a mágoa e já estava se alimentando dela. Por isso os mentores não conseguiam se aproximar do Chico, porque é assim que se instala o ressentimento. A matriz é a mágoa e nós vamos alimentando nessa matriz os sentimentos que são negativos, o ressentimento, a raiva, o rancor, o ódio, e aquilo toma uma proporção que quando a gente vê, a gente adoeceu. E muitas vezes nós nos deparamos na nossa vida e falamos assim: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não mereço isso. E aí nós não nos damos conta que na verdade o que nos está nos desestruturando não é a falta de emprego, não é o desentendimento, é a matriz, é a mágoa que nós estruturamos e passamos nos alimentar desse sentimento. A pergunta é: vale a pena?
Quanto tempo, quantas existências nós vamos passar para refazer esses caminhos, quando nós poderíamos atender ao pedido de Jesus? Ore por aqueles que te perseguem, porque Jesus não falou que era uma via de mão única, é uma via de mão dupla. Quando eu oro, eu reverbero essa energia e eu me restabeleço. E aí, se o outro não perdoa, não, é uma outra questão. Então, o perdão é esse movimento dessas virtudes que existem em nós, da indulgência, da benevolência, da piedade, essas virtudes que mais tarde vai virar o amor universal, a qual todos nós estamos fadados. Tenhamos essa consciência. Fique em paz com a sua consciência. Tá brigando em casa? Vai sair, ó, vem cá. Deixa eu te dar um abraço. Depois, quando eu voltar, a gente volta a brigar. Mas agora eu não quero sair assim com você. Porque pode ser que eu não volte. E nós vamos estar nessa ligação que nós estamos agora. Então, se nós queremos ser felizes, nós precisamos ser livres. Leon Denis fala, se quer ser feliz, é necessário ser livre. E se nós queremos ser livres, nós precisamos assumir responsabilidades. Responsabilidades para conosco, sermos inteligentes, exercitar, usar essa grande ferramenta, esse instrumento que é o perdão, que vai nos ajudar a dar esse salto quântico na nossa evolução. Que nós possamos verdadeiramente ter essa confiança. E aí, depois de passado alguns meses, o Chico está com o Emmanuel e vê no caminho saindo um cachorrinho do matagal. E aí o Emmanuel olha para ele e fala assim, olha, Chico, como Deus é generoso conosco, que dá-nos através de presentes da natureza, da forma mais singela e bela, como que uma retribuição quando nós nos predispomos a perdoar verdadeiramente. Tá vendo aquele cachorrinho ali, Chico? É o Dom Pedrito reencarnado. Pega ele para você. Pega ele para você, porque é um presente que você ganha. E aí ele leva o cachorrinho e mais tarde, né, alguns meses depois, tá lá ele acariciando o cachorrinho, fazendo carinho, e o Emmanuel aparece para ele e fala assim, você viu, Chico, como foi fácil perdoar? Ele fala, só se foi pro senhor, porque eu ainda tenho 50 parcelas para pagar. Muita paz, gente.